Hoje é terça-feira, 14 de outubro de 2025. O devocional de hoje está no quarto capítulo do segundo livro de Samuel. Nesse capítulo a gente está lendo sobre, na King James, tem a epígrafe do texto aqui, Isbosete é assassinado. Nós estamos lendo aqui sobre o assassinato de Isbosete. E no meio do assassinato de Isbosete, no capítulo 4, a gente tem a história, parece até meio aleatório, assim, solto, um versículo que fala que Jonatas teve um filho, mas ele era aleijado dos pés e seu nome era Mefibosete. Esse Bosete do final tem alguma coisa a ver com vergonha, mas eu não quero me apegar a isso. O que nós estamos vendo aqui Saul foi morto lá no final do primeiro livro, no capítulo 31. Jonatas foi morto também lá. Abner, que era o general de Saul, foi morto no capítulo 3. Agora no capítulo 4, Isbosete, que era o rei que estava em exercício no trono, no lugar de Saul, foi morto. Mefibosete, que era o filho de Jonatas, era aleijado. Ou seja, a dinastia de Saul está sendo dissolvida. E o interessante é que nós temos aqui até uma lição secundária, que assim como a Amalequita que foi trazer a notícia da morte de Saul foi morto, porque ele trouxe para si a morte de Saul, ele falou que foi ele que matou e tal, e Davi falou, rapaz, como você não tem temor de matar o ungido do Senhor, e matou ele. Esses aqui, do relato do capítulo 4, eles também chegam a Davi com essa expectativa, como se tivessem feito um ato nobre, e Davi também os mata. Por quê? Porque Davi não se envolveu nessa trama de dissolução da dinastia de Saul. Observe que quando a gente lê Crônicas, capítulo 28, no verso 3, entretanto, Deus me advertiu dizendo, tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu nome, porque és homem de guerra, e em tua violência derramaste muito sangue humano, mas nenhum desse sangue foi o sangue da casa de Saul. Ele não se envolveu na dissolução da dinastia de Saul. Por quê? Porque Davi não foi chamado para conquistar o trono. O trono, o reinado de Israel foi uma dádiva que Deus deu para ele. Deus o chamou, Deus o escolheu, sem que ele tivesse nada a ver. Quando Deus se desagradou de Saul, ele falou, eu encontrei alguém segundo o meu coração para fazer reinar no lugar de Saul. Deus é quem se comprometeu. Davi está no campo e de repente chega um mensageiro, talvez aflito, talvez afoito, acelerado, vamos porque o profeta está lá, ele está te esperando, vamos ver se por um acaso você vai ser ungido, ou se o profeta se enganou, toda uma expectativa, e ele chega lá de supetão, e então o azeite é derramado sobre a cabeça dele, agora tu és ungido rei de Israel. Mas e Saul e Jonatas, enfim, o presente foi te dado, você foi chamado, você foi convocado, você já é rei, porque você já tem a unção. Agora o resto, Deus garante, não vai ser a sua mão que vai conquistar o trono, você vai conquistar outras coisas. Você foi chamado rei para estabelecer um reinado poderoso, um reinado que conquista, um reinado que aponta para o reinado do Messias que virá. Mas esse reinado não será tomado à força, eu já te dei. Assim como eu te ungi, eu vou garantir que você sente no trono. Você não precisa derramar sangue. Quando o Espírito Santo entrou em Davi, provavelmente ele comunicou tudo isso, esse temor em relação ao ungido, porque ele teve a oportunidade de matar Saul e não o fez. Ele se aliançou com Jonatas, mesmo sendo um possível adversário, porque era Jonatas quem herdaria o trono no lugar de Saul, mas ele ficou tranquilo quanto a tudo isso, porque a unção que estava sobre ele garantia que Deus iria colocá-lo no trono. Ele não provocou nada, ele foi pego de surpresa. Deus o chamou, Deus, pela sua graça e sua bondade, o escolheu e o ungiu. Então agora quem vai garantir é Deus. E observe como Deus vai tecendo cada detalhe. Saul morre,
Na mesma batalha, Jonatas morre, então o herdeiro imediato saiu, não herdou o trono. Abner, que poderia criar alguma estratégia, tentar usurpar o trono, morre também, e Davi não está envolvido. E por fim, Isbosete também é morto. Aí o Mefibosete, esse já foi tirado de cena lá na sua infância, quando ficou aleijado. Então Deus preparou todo o cenário. E no tempo certo, Davi senta no trono, sem que, mesmo sendo ele um homem de violência e de muito sangue, nenhuma gota de sangue da casa de Saul recaísse sobre ele. Então a mensagem que eu tenho para você hoje, a mensagem que o Espírito Santo me faz refletir para compartilhar contigo, é: se você tem uma unção, se Deus te chamou, se Deus te convocou para algo, você não precisa provocar de modo a sujar suas mãos, de modo a matar, interferir na dinastia aqui no paralelo, né, com a história de Saul aqui e Davi. Você não precisa ir para esse lugar. O que você precisa é ficar na posição. O que você precisa é ficar no lugar e construindo de modo que quando você sentar no trono, você realmente já tenha a característica de rei. Porque foi isso que o povo falou: olha, Davi, você, apesar de não ter sido nosso rei desde sempre, a gente já sabia que a unção estava sobre você e você já se comportava como tal, nos protegendo, nos guardando, conquistando. Então o que você precisa fazer enquanto as coisas ainda não estabeleceram, você tem a unção, mas não tem o trono, você já se comporta como tal. E deixa que aquele que ainda está sentado no trono, aquelas situações que ainda estão de pé, aquelas situações que ainda estão estabelecidas, no tempo certo, Deus vai dissolver e você então vai poder exercer, vai poder assumir o seu lugar que já está determinado. Então, que você possa ter um dia abençoado, uma terça-feira de vitória. Esse é a minha palavra que eu deixo para você. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora. É só praticar, seja cheio do Espírito Santo.